Fala aí, gente, tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, você sabe da importância de fotografar no modo manual? É simples. O modo manual a gente controla a luz que chega até o nosso sensor da câmera ou do celular, se você utilizar o celular para fotografar. E isso é importante porque, levando em consideração que fotografia é luz, e se você controla a luz que chega até o seu sensor, você simplesmente controla o resultado que você deseja nas suas fotos. Então é muito importante que nós, como somos fotógrafos, e às vezes você quer começar na fotografia, enfim, qualquer um que deseja fotografar profissionalmente, é muito importante que domine o modo manual. E tem uma coisa muito importante no modo manual, que é o controle da exposição, do triângulo da exposição, basicamente. O triângulo da exposição são 3 ajustes que fazemos na nossa câmera, que é a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e o ISO. Esses 3 ajustes nos ajudam a chegar na luz que a gente deseja para o resultado que a gente quer alcançar. E neste vídeo eu quero te explicar como funcionam esses 3 ajustes na nossa câmera. Então, enquanto eu estiver falando aqui no vídeo, vou passar algumas imagens ilustrando para vocês entenderem como funcionam esses 3 ajustes. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal e deseja aprender mais sobre fotografia e edição, inclusive edição no celular, já se inscreve aí no canal porque toda semana tem vídeo novo com muitas dicas de fotografia e edição. Então, para não perder, já se inscreve aí no canal e ative o sininho também. Ao final do vídeo eu vou te pedir para deixar um comentário sobre o que você achou do vídeo e também deixar o seu like, porque assim você fortalece muito o canal. Não deixe também de conferir a descrição do vídeo, porque lá tem minhas redes sociais e links de outros vídeos que possam te interessar, inclusive links de alguns equipamentos que eu utilizo e que eu recomendo se você já está iniciando na fotografia. Agora vamos lá, triângulo da exposição. Como que funciona? Bom, o triângulo da exposição, como eu já disse, são 3 ajustes: velocidade do obturador, abertura do diafragma e ISO. Então eu vou explicar um por um para você entender. O ISO nada mais é do que a sensibilidade que o sensor tem à luz. Bom, você pode ver aí no ISO da sua câmera ou do seu celular que nesse ajuste você tem o ISO que vai de 100, 200, 400, 800, 1600, enfim, você tem aí alguns ISOs, certo? Algumas numerações. Isso significa a sensibilidade que o seu sensor tem à luz. Ou seja, se você deixar no ISO 100, significa que o seu sensor tem menor sensibilidade à luz. E se você deixar no ISO 1600, por exemplo, significa que o seu sensor tem maior sensibilidade à luz. E o que isso significa na prática? Na prática, isso define a sensibilidade do seu sensor à luz, certo? Então, se você deixar em 1600, você vai ter muito mais luz entrando no seu sensor do que se você deixar em 100. E quais são as consequências? O que na prática isso afeta na nossa imagem? No ISO 100, em ISOs mais baixos, 100, 200, 400, a sensibilidade mais baixa, você tem uma qualidade de imagem melhor, porque o seu sensor não está tão sensível à luz, então ele consegue manter uma qualidade melhor. Se você quiser deixar o seu sensor mais sensível à luz, aí subindo aí para ISO 800, ISO 1600, enfim, ISOs mais altos, você tem maior sensibilidade e, consequentemente, o seu sensor pode começar a gerar ruídos na imagem, que são aqueles granulados na nossa imagem. Consequentemente, também você tem uma imagem mais clara. Então, às vezes, se sua imagem estiver muito escura, você pode subir um pouco o ISO, que aí você vai aumentar a sensibilidade do seu sensor, porém, a consequência é que você vai ter mais ruído na sua imagem. Se você diminuir, deixando o ISO 100, 200, você vai ter menos ruído na sua imagem, porém o sensor também vai ser menos sensível à luz. Então a imagem vai ficar um pouco mais escura do que no ISO 1600. Beleza, você já entendeu como que funciona o ISO. Agora vamos para a abertura do diafragma. A abertura do diafragma nada mais é do que a lente da nossa câmera. Na lente você pode ver aí algumas numerações como f1.8, f2, f2.8, f4, f4.5. Enfim, essas numerações diz respeito à abertura que a nossa lente tem, o diafragma da nossa lente tem. E em números mais altos, como 3.5, 4, 4.5, significa que a abertura é mais fechada. Então você tem aí uma abertura do diafragma menor. Consequentemente, menos luz vai entrar na sua lente atingindo o sensor. Se você tiver uma abertura aí de 1.8, 2.8, 1.4, você tem uma abertura maior.
então significa que mais luz vai entrar no seu sensor. Ou seja, se mais luz entra no seu sensor, mais clara fica a sua foto. Se menos luz entra no seu sensor, mais escura fica a sua foto. Uma característica muito legal também da abertura do diafragma, quando você tem uma abertura maior, vamos colocar aí 1.8, que é a abertura mais clássica aí da 50mm, por exemplo. Você tem um desfoque de fundo maior do que se você tiver uma abertura aí 6.3, 11, 12, enfim. Se você tiver uma abertura maior em 1.8, por exemplo, ou até 1.4, 1.2, você já tem um desfoque de fundo muito maior. Então, se você quiser aquela foto desfocada, trabalhe na abertura do diafragma, porque assim você vai ter um desfoque melhor quanto mais aberta for a sua lente. Agora vamos então para a velocidade do obturador. Bom, o obturador é a velocidade que sua câmera capta uma imagem, ou seja, o tempo que a cortina deixa o sensor exposto à luz. É muito simples, você clica e o obturador abre. Aí, depois o obturador fecha, cortando a luz que vai entrar na sua câmera. A velocidade que esse obturador trabalha define o tanto de luz que vai entrar na sua câmera. Então, por exemplo, você tem aí velocidades 1 por 60, 1 por 50, 1 por 4000. Quanto maior esse número, 1 por 1000, 1 por 2000, por exemplo, mais rápido o obturador vai abrir e fechar, deixando o sensor exposto à luz. Quanto menor o número, 1 por 25, 1 por 40, 1 por 60, por exemplo, mais tempo aberto vai ficar a cortina, deixando o seu sensor exposto à luz. Isso significa que o seu sensor vai ficar mais tempo exposto à luz, consequentemente mais luz vai entrar na sua imagem e mais clara a sua imagem vai ficar. Mas presta atenção, se você deixar o obturador muito devagar, ou seja, um tempo de exposição muito alto, como 1 por 50, 1 por 40 ou 1 por 30, por exemplo, se você estiver fotografando imagens em movimento, como pessoas andando na rua, você vai ter uma imagem borrada, porque o sensor vai ficar exposto à luz e, enfim, a pessoa vai andar. Então você não consegue captar aquele momento específico, então sua imagem vai ficar borrada. Se você quiser fotografar alguma coisa em movimento, como uma pessoa andando na rua, você tem que trabalhar com velocidades do obturador mais altas. 1 por 250, 1 por 400, por exemplo, já seria o suficiente, porque dessa forma o obturador vai abrir e fechar tão rápido que vai captar apenas uma fração daquele movimento, uma fração de segundo daquele momento que você quer capturar. Dessa forma, você tem menos luz entrando na sua foto, porém você consegue congelar a imagem. E no modo manual funciona o seguinte, você tem que controlar esses 3 ajustes para chegar no resultado que você quer. Então, no modo manual a gente consegue trabalhar esses 3 ajustes de forma individual, como a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e o ISO, dependendo do resultado que a gente quer chegar e do que a gente precisa também, se é uma pessoa em movimento, se é um objeto estático, enfim. É muito importante vocês entenderem como funcionam esses 3 ajustes, para que eles servem, porque eles são a base do modo manual. Então vocês precisam realmente entender isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e tenham explicado como que funcionam esses 3 ajustes. Muito obrigado por assistir até aqui. Confira os links que eu estarei deixando aí na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo.